Olá, caros alunos do CPED Cursos. É um grande prazer termos você aqui em nossa sala de aula virtual do curso de Eletrônica Básica. Eu sou o professor Kleber e estarei com você, repassando e refletindo algumas questões e conteúdos ligados a este curso. Lembramos que antes de você assistir às aulas para poder compreender melhor o conteúdo que abordaremos, deverá já ter lido toda a apostila e ouvido a rádio web deste curso. Nas videoaulas iremos sintetizar os conteúdos que estão em sua apostila, portanto preste muita atenção nas aulas. Iniciaremos a nossa abordagem neste curso aprendendo um pouco sobre a história da eletrônica. A eletrônica surgiu apenas no início do século XX, quando os primeiros componentes eletrônicos foram desenvolvidos. É uma ciência jovem se compararmos com outras como física e química. Os resultados das experiências em eletrônica já produziram uma revolução tecnológica que mudou o mundo. O primeiro grande desenvolvimento da eletrônica foi a criação da válvula de diodo. Ela foi precursora do nosso conhecido hoje transistor. E nada mais era do que um tubo de vidro contendo um fio em seu interior que, quando aquecido, emitia elétrons através de um vácuo para uma placa de metal no final do tubo. Na década de 40, as válvulas foram empregadas nos primeiros computadores, como computadores digitais. O primeiro computador continha 18.000 válvulas. Ele tomava uma sala inteira e gerava uma tremenda quantidade de calor, pois cada válvula precisava ser aquecida para funcionar. Dando início à parte prática, faremos agora uma abordagem sobre o que é eletrônica. Em resumo, a eletrônica é o estudo do controle de pequenas correntes elétricas para fazer com que todos os tipos de equipamento eletrônico funcionem. É muito difícil imaginar nossas vidas sem a eletrônica, que está presente a tudo à nossa volta. E neste curso, abordaremos alguns dos principais componentes e suas funções como transistor, alto-falante, diodo, capacitor, LED e resistor. Mas, primeiramente, precisamos entender o conceito de corrente elétrica. Uma corrente elétrica é o deslocamento de partículas microscópicas chamadas elétrons ao longo de um fio. Devemos saber que todas as substâncias contêm elétrons. Você, o seu computador, sua cadeira, tudo são feitos de átomos. Em certas substâncias, como em fios metálicos, os elétrons podem se mover mais facilmente com a aplicação de um suprimento de energia. As substâncias em que os elétrons se movem mais facilmente são chamadas de condutores. A bateria é uma fonte de alimentação com dois polos. Uma tem carga positiva, outro carga negativa. Os elétrons também têm carga negativa quando um fio é conectado a cada um dos polos. Os elétrons no fio são repelidos pelo polo negativo e atraídos pelo positivo. Isto faz com que eles se movam através do fio e formem uma corrente elétrica. A forma que vem da bateria e que faz com que os elétrons se movimentem é chamada força eletromotriz ou tensão, e é medida em volts. Então, desta forma, sabemos que um circuito é um caminho através do qual a corrente elétrica pode passar. Cada circuito precisa de uma fonte de alimentação e algo para conduzir a corrente elétrica. Uma forma mais simples para compreendermos isso é a seguinte: pegue uma bateria, uma lâmpada de rosca, bocal e 2 pedaços de fio, conectando os 2 polos da bateria à lâmpada, e você terá criado um circuito. Desconectando um fio, você interrompe o circuito. Ainda neste, experimente você testar o seguinte. Temos então em uma ponta a bateria e na outra uma lâmpada e 2 fios ligando os polos da bateria à lâmpada. Se pegarmos um dos fios e cortarmos, e neste pedaço cortado introduzirmos um outro componente, exemplo, uma chave, uma moeda, verá que a lâmpada acende, pois é um condutor de eletricidade. Se conectarmos um lápis, a lâmpada já não irá acender. Em sua apostila, consegue ver através de ilustrações melhor este funcionamento. E o funcionamento de corrente está presente em tudo, nas placas de circuito em chips. Lembramos que as placas de circuito e aquela placa que possui pequenas trilhas de cobre para levar a corrente de um componente a outro. O chip, por sua vez, é um fragmento muito pequeno de silício que contém centenas, às vezes milhares de componentes microscópicos.
O que devemos saber é que a eletrônica se dedica em controlar a corrente elétrica para que ela faça auto-útil. Isto você faz criando circuitos com os componentes eletrônicos. A tensão na bateria gera uma corrente e cada componente controla de uma forma diferente. A forma especial pela qual os componentes são conectados em um circuito faz com que o determinado equipamento funcione. Vale lembrar que a quantidade de corrente grada por uma bateria depende da tensão desta bateria. As tensões comuns são de 4, 6 e 9 volts. Geralmente estão escritas na bateria. Então sabemos que uma pequena tensão gera uma pequena corrente. Portanto, uma grande corrente gera uma grande tensão.